Oi, gente, meu nome é Patrícia Alves e hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre a declaração de união estável. Lembrando que a declaração é utilizada quando você não tem um documento oficial. Por exemplo, vamos dizer que você já é casado. Se você é casado, você tem a certidão de casamento para comprovar que você tem essa união, certo? Mas se você não é casado, você tem uma relação duradoura, né, com o objetivo lá de constituir família, não sei o que, com uma pessoa. Aí você precisa dessa declaração para poder comprovar a relação de vocês, tá aí. Eu já disponibilizei uma com testemunha e sem testemunha, eu vou explicando para vocês a diferença de uma para outra, tá? Mas eu já quero atentar vocês para uma coisa. Vocês têm que ver sempre o que o destinatário está querendo na declaração, tá? Se ele quer alguma coisa específica. Uma declaração simples é uma que não precisa autenticar, às vezes não precisa nem de testemunha. Ela é simples, literalmente. Uma declaração ao próprio punho. É uma declaração que você escreve à mão, você escreve com a sua letra. Mas só toma cuidado, se você não tem uma letra assim, às vezes minha letra de mão ela é muito ruim, não dá pra entender, faz de letra de forma, entendeu? Tem que ser uma forma que a pessoa vai entender o que você tá escrevendo. E é basicamente isso, tá? Todo começo de declaração você tem que se identificar. Quem está fazendo a declaração se identifica. Eu falando de tal, RG, CPF tal, residente domiciliado em tal lugar. Tem declarações que não precisa colocar onde você mora, tá? Mas é sempre bom colocar. Por quê? Porque te dá mais confiabilidade no documento, entendeu? Dá mais confiabilidade, muito bom. Aí sempre vem essa parte de eu declaro sobre as penas das leis penais civil, porque você sabe, né, que você não vai usar uma declaração, principalmente para entregar, por exemplo, um ProUni, né, para poder fazer algo que seja contra a lei. Então aí você tá falando o quê? Eu já sei sobre as penas da lei, que se eu falar alguma coisa que não tem nada a ver, que é mentira, né? Que, por exemplo, o que pode acontecer se você mentir, por exemplo, no ProUni? Você pode perder uma bolsa, entendeu? Aí tá falando que você está ciente que você está falando isso, que é isso mesmo, que você não está mentindo. Basicamente isso. Mantém a união estável com fulano de tal, você coloca lá o nome do fulano de tal, RG CPF, desde aí você vê lá a data mais ou menos, né? Se você não sabe exatamente a data, né? Por exemplo, 18 de abril de 2001, 2005, mas você sabe mais ou menos lá o período lá, aí você coloca esse daí. Essa parte de baixo, ela é basicamente usada quando você, por exemplo, alguém que vai usar essa declaração lá no ProUni. Vamos se dizer que quando você participou do processo seletivo, você estava em união estável com o Serginho. Só que aí você conseguiu a bolsa, não sei o que, 6 meses depois, e você e o Serginho casou. Aí o que você vai fazer? Quando tiver a atualização do documento, em vez de fazer uma declaração de união estável, você vai entregar a certidão de casamento. É basicamente isso. Então, quando você, por exemplo, mudar essa situação, você ainda tiver uma relação jurídica com esse destinatário, aí você pega e leva o documento oficial lá do casamento para comprovar que você ainda está, né, com relação com o Jorginho. É basicamente isso, né? Aí, sempre no final, sempre coloco, declaro para os devidos fins que as declarações prestadas são verdadeiras. E aí você coloca a cidade, o estado e a data que você fez essa declaração. Agora vamos para a parte da assinatura, essa aqui você tem que prestar atenção. Vê se o destinatário não quer que você reconheça a assinatura em cartório. Mas como que funciona esse processo? Eu vou explicar para vocês. É assim, você escolhe um cartório que seja melhor para você, às vezes é um que seja perto da sua casa, aí se tiver muito cartório na sua cidade, às vezes só tem um só, né? Às vezes a cidade pequena só tem um só. Vai naquele cartório, abre firma. Abre firma é basicamente você levar seu documento, né? Onde vai ter a sua assinatura, você vai assinar. E aí, quando alguém precisar, vamos se dizer que você vai fazer um contrato de alguma coisa e alguém precisa que a sua assinatura seja reconhecida em cartório. Aí ela vai pegar esse documento, vai apresentá-lo no cartório e o pessoal do cartório vai ver se essa assinatura é a sua mesma assinatura que você forneceu quando você abriu a firma lá no cartório. É basicamente isso. Então, você vai lá, abre a firma. Eu não paguei muito caro, não me lembro o certo valor assim que eu paguei na época, porque faz tempo que eu abri, mas não foi muito caro, sabe? E depois eu paguei uma taxa de. Foi menos de R$ 12 para poder reconhecer a assinatura. Geralmente o reconhecimento eles carimbam, né?
com o timbre lá do cartório, tudo certinho, reconhecida. E aí você tem que ver com o seu destinatário se eles querem isso, tá bom? E lembrando que se essa assinatura for de outra pessoa, né? Como pode acontecer também que eles peçam autenticação da assinatura das testemunhas, você não precisa levar a pessoa junto, só perguntar para ela onde ela tem a assinatura registrada no cartório. Aí você vai lá, né, o firma aberta em cartório, você vê lá qual cartório que ela tem, e aí você vai nesse cartório onde ela tem para poder reconhecer. Então é muito, muito fácil, né? Às vezes o pessoal acha que é um bicho de sete cabeças, mas não é. O negócio da testemunha é assim: tem lugar que não pede assinatura autenticada, mas pede duas testemunhas, né? Geralmente é duas, eu nunca vi pedir mais do que duas. As testemunhas, você tem que tomar cuidado se o lugar não quisessem que seja alguém da sua família, porque às vezes eles falam assim, duas testemunhas que não seja do núcleo familiar, tá? Aí você tem que ver algum vizinho, alguma coisa assim, alguém que não mora com você, que é pra quê? Ela vai pôr o nome dela, RG, CPF, assinatura dela, para poder testificar isso que você está dizendo na declaração, que você vive, né, em união estável com o fulaninho. Basicamente isso. Então, gente, é isso.